Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares de Baalins, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição quebrou, e reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, e de Efraim, e de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares, e os bosques, e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Amazéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E vieram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido das mãos de Manassés, e de Efraim, e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém. E o entregaram aos que dirigiam a obra e superintendiam sobre a casa do Senhor, e esses o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e para repararem a casa. E o deram aos mestres da obra e aos edificadores, para comprarem pedras lavradas, e madeira para as junturas, e para sobradarem as casas que os reis de Judá tinham destruído. E esses homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e outros levitas, todos que eram peritos em instrumentos de música. Estavam também sobre os carregadores e os inspetores de todos os que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas eram os escrivães, e os oficiais, e os porteiros. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei, e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o deram nas mãos dos superintendentes, e nas mãos dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei deu ordem a Ilquias, e a Aicão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministros do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro.
Amém? Vamos meditar nesta noite sobre uma mensagem, e o título desta mensagem diz assim: agindo com fidelidade. Nós temos aqui um texto que se deu na época dos reis de Israel. Quando você lê 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, que são uma mesma narrativa, porém com algumas nuances de diferença, mas o objetivo é o mesmo. E você vê que nesses livros existem uma narrativa de altos e baixos. Entra um rei bom, faz alguma coisa boa, mas logo em seguida entra um rei mau, destrói o que o rei bom fez. Isso sempre levando do lado religioso, do lado da lei, do lado de Deus, do lado daquilo que Deus pede acima de tudo. E você então tem uma coisa assim, cheia de altos e baixos. E maior é o número dos que fazem coisas erradas do que os que fazem coisas certas. E nós aqui estamos diante de um texto aonde o personagem principal, por nome Josias, ele faz algo bom, ele realiza algo bom. E dentro desse contexto, por trás do contexto histórico dele, você vai ver e vai compreender que ele tinha tudo para dar errado. O contexto histórico que ele está agora imbuído, entrando como um protagonista de uma história, aqueles que o sucederam deixaram um legado para ele, para que tudo desse errado para ele. Você voltando um pouquinho, quem que foi o avô de Josias? Foi um camarada chamado Manassés. E Manassés foi um tipo de camarada que ele entrou numa competição, mas uma competição do lado errado. Sabe, quando você começa a ver os camaradas que fizeram coisa errada, sendo reis de Israel, você vai encontrar uma competição que cada um quer ser pior do que o outro. E Manassés chega num ponto assim, que o autor escreve dizendo assim: olha, ele fez pior do que todos os reis que foram antes dele. Esse foi o avô de Josias. Esse avô de Josias, ele teve como ápice de coisas erradas, sacrificar o próprio filho a um deus chamado Moloque, que era um sacrifício que se oferecia através de fogo, era queimado. A criança viva, um príncipe, filho do rei, ele sacrificou para esse Moloque. Esse foi o ápice dele. Aí o autor, de uma forma resumida, fala que ele encheu Jerusalém de sangue inocente. E nesse sangue inocente, então, inclui o filho dele que foi sacrificado no altar a Moloque, e outros que foram sacrificados também, e outros que morreram de maneira injusta, e vai por aí afora. E depois que Manassés então é levado cativo e morre em cativeiro, é colocado um rei por nome Amon, que é o pai de Josias, que está escrito que ele andou em todo o caminho de Manassés. Bom, ele ainda pelo menos quebrou o galho, não foi pior que Manassés, ele foi igual. Então os camaradas faziam uma competição assim, eu vou ser igual a ele ou melhor que ele, mas no mínimo eu vou ser igual. Isso do lado errado. Então vocês vejam aí que Josias está cercado de um histórico, de uma história que tem tudo para dar errado. Tem tudo para ser igual o pai, igual o avô. Mas o meio que eu vivo, que você vive,
é um meio depravado, assim como era no tempo de Josias. Mas a depravação não influenciou Josias para o mal, não. Josias não foi fruto do seu ambiente, do seu habitat. Josias não se coadunou, não se moldou ao seu habitat da época. Assim também nós não devemos nos habituar, nos moldar ao presente século mal. Se Josias escapou por auxílio de Deus, eu e você também escapamos. E o interessante é que o autor aqui, ele relata, ele diz, ele não esconde os erros de Manassés e nem de Amon. Mas quando ele chega para falar de Josias, parece que ele quer passar uma régua nessa história. Ele conta a história, mas ao mesmo tempo, em outras palavras, não está escrito, mas você subentende no texto, que ele chama para esquecer essa história negra do passado. Porque ele diz assim, olha, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi. Então ele deixa de lado o avô Manassés, ele deixa de lado o pai Amon, e fala que Josias é filho de Davi. E na realidade ele não está omitindo ou mentindo, porque na realidade toda essa turminha aqui é descendência de Davi. Embora Manassés tenha feito erro, mas ele é descendente de Davi. Embora Amon tenha feito erro, mas ele é descendente de Davi. Mas o escritor quer passar uma borracha sobre isso daí, esquecer o passado, esquecer a história por um momento, e fala assim, olha, Josias é filho de Davi. Ou seja, eu quero dizer aqui no início dessa mensagem, que Deus está chamando você e eu, para esquecer o passado errado, olhar para o estado presente, e seguir os bons exemplos que a Bíblia nos dá. A Bíblia está cheia de bons exemplos. Você não precisa ficar apontando o vizinho errado, o pregador errado, o pastor errado, o missionário errado, os erros que alguém comete usando o nome de Deus, porque na realidade nós estamos cheios de bons exemplos. Então o autor pega agora, passa uma borracha e fala, o filho de Davi. Afinal de contas, ele vai seguir um bom exemplo, ele vai seguir o exemplo de Davi. Nós temos na Bíblia bons personagens para nós seguirmos exemplos. Estamos cheios de personagens para nos dar bons exemplos. O escritor aos Hebreus escreve assim, dizendo assim, nós porém que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos então o pecado e o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E ele então nos informa que Josias, ele é nomeado rei com 8 anos de idade. Um período que nós chamamos de infância. Um período que ninguém em capacidade mental tem como governar nem a si mesmo. Não governa nem a si mesmo, que dirá uma nação. Criança colocada no trono. Mas é assim mesmo. Deus chama crianças. Deus chama pessoas que não entendem, não compreendem nada. Só que nós chegamos no lugar aonde Deus nos coloca e não tomamos a devida posição que nós devemos tomar. Qual foi a posição de Josias durante um período de mais ou menos 8 anos? Um período de aprendizagem, um período que ele estava embaixo de tutores. Afinal de contas, com 8 anos de idade, não foi ele que governou o povo de Israel, mas alguém que estava sobre ele, tomando conta dele, aos cuidados desses tutores. E Josias então foi aprender.
Sabe que muitas das vezes nós chegamos na igreja e já queremos chegar com o status de mestre, professor, profeta, apóstolo, doutor e tudo mais. Temos que ver então e compreender o período da infância. Nós nascemos de novo, eu e você nascemos de novo. Tem um período onde o apóstolo Pedro dá o seguinte conselho, a seguinte orientação: vós, como crianças recém-nascidas, desejai afetuosamente o leite racional, para que por ele vades crescendo. Eu e você fomos trazidos lá do mundo, chamados para esquecer uma história negra, uma história terrível, colocado na casa de Deus, e agora é nos dado então a orientação: permaneça como uma criança na minha presença e aprenda de mim. Aprenda, vai adquirindo aprendizagem, vai adquirindo experiências. E o autor aqui, ele não entra em detalhes, ele não fica com esses detalhes, mas ele então passa dessa fase, no versículo 3, porque no 8º ano do seu reinado, agora ele vai começar então a explicar melhor por que Josias fez uma grande reforma na sua época. A primeira coisa que você tem que aprender aqui, nesse versículo 3 aqui, que uma reforma não é feita da noite para o dia. Ele passou então um período de aprendizagem, e você vai ver que nesse período de aprendizagem, ele não aprendeu nada escrito, porque a lei dentro desse texto e contexto, a mensagem da lei, o que Moisés escreveu, estava perdido. Mas ele teve alguma orientação de alguém o orientou, e com 8 anos depois de reinado, 8 anos de aprendizagem, 8 anos aprendendo. Agora ele vai dizer assim, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi. Então, para agir com fidelidade na casa de Deus, nós precisamos começar a buscar a Deus. Se ele começou a reinar com 8 anos, e depois de 8 anos ele começou a buscar a Deus, então agora começou a entrar nele aquilo que nós chamamos período da razão, aonde houve a transição da infância para a juventude. Na nossa cultura, nós iríamos chamá-lo de aborrecente, ou seja, não, é adolescente, né? Na nossa cultura, nós iríamos chamar de adolescente, embora a cultura judaica não via dessa maneira que nós vemos aqui, na nossa cultura. Mas está dentro de um programa, então, aonde a pessoa entra na capacidade de começar a aprender coisas novas. E ele então agora, na idade, quando começa a vir a razão, onde ele começa então agora a dar os primeiros passos com as próprias pernas, ele tomou uma decisão muito importante. Ele começou a buscar a Deus. Com certeza, pelo seu tempo de experiência, você já passou por essa introdução que eu fiz, lógico que já. E agora você também já está nessa posição de buscar a Deus. Temos que buscar a Deus. Jesus Cristo no seu Evangelho, lá no capítulo 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, Jesus Cristo fala sobre isso. Buscar-me-eis e me achareis. Aquele que me busca, me encontra. A quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Quem continua me buscando vai me encontrar. Para agir com fidelidade na casa de Deus, nós precisamos buscar a Deus, saber a sua vontade, conhecer a sua vontade. Embora aquilo que nos rodeia nos orienta e nos encaminha para outro caminho, mas vamos tomar a atitude certa e ficar na atitude correta.
Embora os frutos do nosso trabalho demore para aparecer, como demorou aqui na vida de Josias, mas vamos fazer como Josias, vamos continuar buscando a Deus. Não é da noite para o dia que vai haver uma reforma, não é da noite para o dia que eu e você vamos atingir o ápice, o alto, o pódio da santificação, não. A santificação é algo a ser buscado dia a dia, de maneira paulatina, de pouco a pouco, mas nós vamos consagrando a nossa vida. Precisamos entrar por esse caminho de fé, caminho de consagração. Então Josias agora, com mais ou menos 15, 16 anos, ele ainda, como ele diz o texto aqui, ainda moço, ele começou a buscar a Deus. Moço ou velho, não sei quando Deus te chamou, mas sempre é tempo de buscar a Deus. Com pouca idade ou com muita idade, sempre é tempo de buscar a Deus. Está em tempo de buscar a Deus. O profeta diz assim: buscai-me enquanto se pode achar, invocai-me enquanto estou perto. Invocai enquanto você tem fôlego de vida. Trabalhai pela obra de Deus enquanto você tem vida. Jesus, em outra palavra, diz assim: olha, façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque quem caminha de dia não tropeça, mas se caminhar de noite, tropeça. Jesus é a luz do meu e do teu dia. Vamos caminhar nessa luz, vamos andar nessa luz, vamos buscar dessa luz. Então ele começou a buscar a Deus, e nessa busca ele aprendeu e deu um passo maior. Dentro dessa busca ele partiu então para o que nós chamamos de santificação processual. Ele entrou então agora num processo de santificação. O que ele foi santificar? Ele foi santificar o culto a Deus. Ele foi santificar a terra de Deus. Ocupando a posição que ele ocupava, ele colocou em prática a autoridade que lhe era dada, e colocou em prática essa autoridade, e foi então promovendo uma santificação, o que nós chamamos também de reforma espiritual, que nós chamamos também de avivamento espiritual. Ele promoveu uma reforma, ele promoveu um avivamento. Talvez eu e você não ocupemos um posto a essa altura, mas dentro daquilo que ocupamos, vamos trabalhar primeiramente na tua vida pessoal, santificação pessoal, depois na santificação em grupo. Porque Jesus Cristo deu o seguinte conselho: se você ver um cisco no olho do teu irmão, tira primeiro a trave que está no teu. Em outras palavras, se você vê o teu irmão numa vida torta, sem santificação, tome cuidado, santifica a tua vida primeiro, para depois levar a santificação para o resto da igreja. Então agora ele começou a trabalhar no processo de santificação. E nesse processo de santificação, ele não ficou somente no reino dele. Nessa época, historicamente, o reino de Israel era dividido: reino do norte e reino do sul. E o reino do norte já estava destruído, já estava acabado. Mas Josias se preocupou, mesmo com toda a destruição que ele encontrou na capital Jerusalém e no seu país chamado Judá, tribo de Judá, ele se preocupou primeiro com o seu povo, mas também se preocupou com os seus irmãos, o restante do povo de Israel. Ele atingiu as 10 tribos de Israel? Não, ele não atingiu. Ele atingiu apenas 3 tribos, mas ele foi atrás. Isso significa o quê? Que nós, no nosso trabalho, nós temos que nos preocupar com a nossa congregação local, mas também não se esquecer de missões. Josias foi um rei que olhou para dentro do seu país e também se preocupou com missões para fora da sua congregação. E fez missões. E ele teve um bom êxito nessa missão que ele foi fazer fora. Ele teve êxito.
O nosso trabalho, o teu trabalho não é vão quando é feito no Senhor, mesmo que pareça um pingo d'água num oceano, mas mesmo assim nós vamos fazer a obra de Deus e tem resultado. O vosso trabalho não é vão no Senhor, escreveu o apóstolo Paulo. Não é em vão. Deus tem os que lhe pertencem, Deus tem os que são seus. Manassés e Amós não conseguiam matar a fé de todo mundo, não, de jeito nenhum. Estava cheio de gente fiel ali em Israel. Tinha gente fiel ali em Israel. E quando surgiu a oportunidade, esses fiéis apareceram. Tem gente fiel no meio dessa catástrofe humana, de pecado, de depravação. Tem gente fiel a Deus. E através da pregação da igreja, através do testemunho da igreja, com a ajuda do Espírito Santo, essas pessoas vão aparecer. E tem aparecido, você está aqui, e aparecerão outros. Não só aqui, mas em outras igrejas aparecerão os verdadeiros discípulos do Senhor. E então, dentro desse trabalho missionário, aconteceu algo que Deus já preparou, no que nós chamamos de providência divina. Porque Josias estava preocupado com a reforma do templo. O templo central de Jerusalém estava destruído. A família passada dele destruiu tudo, deixou tudo destruído para ele. Mas Deus, nesse trabalho missionário, Deus proveu todas as coisas. E quando então ele foi desperto para realizar, tudo já estava preparado. Sabe por quê? Nessa viagem missionária que ele fez nas tribos mencionadas aqui no texto, tribo de Manassés, tribo de Efraim, Deus levantou pessoas lá nessas tribos, junto com os fiéis de Jerusalém, e recolheram as ofertas foram colocadas no tesouro. Não tinha nenhum projeto para essas ofertas, não tinha nada preparado de antemão, eles não tinham pensado em nada, Josias não tinha pensado em nada, mas agora então surgiu então na mente dele um estralo, e diz aqui, versículo 8, e no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou Safã, filho de Azalias e tal, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Quando então deu estralo nele, ele foi fazer a obra de reparação. O que era necessário para a obra de reparação, já estava tudo providenciado pela providência divina. É só você colocar o pé na estrada, é só você colocar a mão no arado, é só você dar o primeiro passo, e virão os outros passos, tudo está preparado, a boa obra para você andar nela está preparada, é só você dar o primeiro passo. Josias deu o primeiro passo, e quando ele a deu por si, a obra já estava preparada para ele. O meio, o financeiro já estava preparado. Tudo começou num bom desejo de buscar a Deus. Tudo começou num desejo nobre do coração dele. E ele então toma atitude, coloca em prática, sai do marasmo, sai da paralisação, sai da preguiça espiritual, coloca em prática e agora então vê que tudo está preparado. E dentro dessa preparação financeira de bens materiais, já tinha também homens e mulheres preparados, principalmente homens aqui nessa época, porque era assim o costume do lugar. Mas tudo já estava preparado, os protagonistas, os personagens estavam todos preparados para ajudar, para trabalhar. Um homem tomou a atitude e Deus preparou tanto bens materiais como bens humanos para levar a obra de Deus em prática, adiante. E o texto vai nos informar que esses homens preparados por Deus agiram com fidelidade.
Veja só, tem que ter fidelidade no trato financeiro das coisas de Deus. Tem que haver fidelidade nas coisas materiais. Tem que haver fidelidade nas ofertas, tanto de quem oferta como de quem recebe. Quem recebeu, agiu com fidelidade e colocou no tesouro do rei. E colocou no tesouro lá do templo, aonde se guardava os tesouros para a obra de Deus na época. Esses homens foram fiéis. Quem estava cuidando dali, agiu com fidelidade. E quando foi colocado na mão de pessoas que no nosso pensar, principalmente na nossa cultura, eram pessoas secundárias. Porque principalmente nós pentecostais só damos valor para dons espirituais. Não damos valor para dons naturais que Deus tem dado para o homem também. E ali então entrou uma turminha com dons naturais. Eram pedreiros, eram carpinteiros, eram pessoas que colocavam a mão na massa, mas tinha sabedoria para fazer o trabalho. E além de sabedoria, eram fiéis. Havia um ingrediente básico na vida deles: fidelidade. E eles agiram com tamanha fidelidade que o texto nos informa que não precisou colocar fiscais para eles. Sabe aonde que precisa de fiscal? No meio dos corruptos. E não adianta, coloca um monte de fiscal, dali um pouco o fiscal está agindo com corrupção também. Diga você que conhece um pouco da história do Brasil, a história política do Brasil. Mas não foi o caso desses homens aqui. Agiram com fidelidade. E não é o teu caso, não é o meu caso, não é o nosso caso aqui. Nós agimos com fidelidade e devemos continuar agindo com fidelidade. Aquilo que foi colocado na minha mão, eu vou trabalhar da melhor maneira possível. Vou procurar fazer o melhor, com fidelidade, com despreensão, me atirando, me entregando, me doando ao trabalho de Deus. Não importa se o trabalho é de sacerdote ou se o trabalho é de carpinteiro e pedreiro, o que importa é a fidelidade, o que conta é a fidelidade. É a fidelidade que vai ser recompensada. Não é o cargo de sacerdote ou muito menos de pedreiro, mas é a fidelidade do sacerdote e a fidelidade do pedreiro. É a fidelidade daquele que está na presidência e a fidelidade daquele que está no cargo mais humilde da igreja. É a fidelidade que gera recompensa, não é o cargo. Eles agiram com fidelidade, trabalharam com fidelidade. E agindo assim, aconteceu então mais uma providência de Deus. Quando eles foram dentro do lugar lá para pegar as ofertas, o que eles encontraram? O que nós chamamos de Bíblia, que está chamando de livro, que na realidade é um fragmento do Velho Testamento de Moisés. Nem era a lei completa, era um fragmento. Que diante da perseguição lá, alguém escondeu. Alguém pegou aquele fragmento antes de destruírem o rolo todo. Alguém conseguiu pegar aquela parte lá, porque na época não era uma Bíblia escrita igual essa nossa aqui, que junta tudo numa só. Era algo complicado, feito em rolos, feito em pergaminhos, de animal, de couro de animal. Então alguém salvou um trecho das Escrituras. E os estudiosos acham que era Deuteronômio, um trecho de Deuteronômio. Não está escrito no texto, isso daí são os estudiosos que dizem. Mas alguém leu esse texto rapidinho diante do rei. Então, dentro da fidelidade desses homens, agora Deus providencia a sua palavra, a sua lei. Mas então quer dizer que Josias agiu e conseguiu fazer tudo isso daí sem uma cartilha, sem uma orientação por escrito? Sim. Assim como eu e você. Quem aqui já leu a Bíblia de capa a capa? O camarada, são poucos, principalmente no meio do pentecostal.
Dá para contar no dedo quem que leu a Bíblia de capa a capa. Mas mesmo assim, Deus continua na sua fidelidade, agindo dentro daquilo que você propôs a fazer para Deus. Josias teve um propósito, Josias começou a buscar a Deus, então Deus guiou ele dentro desse propósito, embora ele não aprendeu nada escrito, mas ele começou a fazer coisas corretas. Josias era um verdadeiro pentecostal, viu? Era um verdadeiro pentecostal. Não tinha lido nada, mas sabia de muita coisa. E agora então, é encontrado a Bíblia. Uma grande dificuldade com pessoas que orientam a vida delas só em experiência. Não estou falando contra a experiência tem o seu lugar. Mas tem gente que dá tanto valor para a experiência, que ele coloca a Bíblia de lado e coloca a experiência no lugar da palavra. Quando na realidade nós temos que ver e santificar a nossa experiência pela palavra. Josias era um homem cheio de experiência, mas quando ele encontrou a palavra, ele colocou a experiência embaixo da autoridade da palavra e passou a se guiar pela palavra. Ele já tinha feito uma reforma muito grande no povo de Israel, no povo de Jerusalém, quando ele encontrou a Bíblia, quando ele encontrou a palavra. Então, Josias era aquele tipo do pentecostal que nós bem conhecemos hoje, cheio de experiência. Mas quando você vai levar para ele, irmão, espera um pouquinho, calma lá, você tem uma grande experiência, mas olha bem, você não está se desviando da verdade da palavra não, tendo como base somente a tua experiência. A experiência tem que ser moldada debaixo da palavra. E quando a palavra vai nos corrigindo, aí nós entramos de novo na mensagem da santificação. Ele que já havia feito uma grande santificação, quando veio a palavra, então agora ele vai começar a melhorar a santificação. Você acha que o lugar que você chegou já está bom? Você acha que já atingiu o lugar, não precisa de mais nada? Está igual os crentes da igreja de Coríntios, cheios de dons e revelações, mas cheio de soberba também. E Paulo chegou a falar para eles, olha, vocês estão reinando sem a gente, vocês estão reinando sem mim, sem nós, sem os apóstolos. Oxalá, tomara que vocês estivessem reinando mesmo, porque aí a gente ia reinar junto com vocês. Mas só que vocês entraram por um caminho de dons e revelação e tanta coisa aí, e entrou numa heresia, está entrando numa heresia, dando muita chance para a revelação, dando muita importância para a revelação, e não subordinando a revelação à palavra. Mas Josias foi um homem que, para servir de exemplo, um bom exemplo. Quando ele ouviu a leitura da lei, um trecho da leitura da lei, o que ele fez? Ele se humilhou. Não, a minha santidade ainda não está boa não. Quanto mais eu chegar na presença de Deus, mais eu vou me humilhar. A minha santidade ainda não, que é a minha santidade? Se eu for mesmo buscar um aprofundamento nas Escrituras, aquilo que eu tenho feito de correto, de certo, é considerado apenas como trapo de imundícia na presença de Deus. Quanto mais eu e você chegar na presença de Deus, mais consciência de pecado eu e você não vamos ter. Os homens santos das Escrituras, quanto mais eles se aproximavam de Deus, mais sentimento de pecado, de vida torta eles tinham. Jó, depois de argumentar tanto, quando Deus se revelou para ele, ele disse, olha, eu falei o que não sabia, vou ficar quieto na tua presença, coloca a minha mão à boca e ensina-me tu, fala-me tu e eu aprenderei. Sabe, quando eu chego mesmo na presença de Deus, eu entendo e compreendo aquilo que Paulo fala, que Paulo falou, aquele que sabe, ainda não sabe como convém saber, aquele que é santo, ainda não atingiu a santidade que convém atingir.
Aquele que conhece algum mistério ainda não conhece a ponto de achar que não precisa mais. Bem pelo contrário, quanto mais a gente chega na presença de Deus, mais dependente de Deus nós nos tornamos. Porque reconhecemos que não somos nós, é Deus que dá, é Deus que abre o entendimento, é Deus que age, é Deus que faz a obra. Não somos nós, é Deus agindo em nós. Não é a tua capacidade, não é a minha capacidade, não é a minha sabedoria, não é a tua sabedoria, não é o eu buscar, é Deus que atende a oração. Não é a oração que é forte, é aquele que respondeu a oração que é forte. Não existe oração forte, existe um Deus forte que responde a oração da pessoa humilde. E Josias, quando ouve então, ele rasga as suas vestes, ele se humilha. Mas ele já não era humilde, ele se humilha mais ainda. Mas você já não é humilde, se humilhe mais ainda. O conselho lá em Apocalipse é: aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é santo, santifique-se mais. Quem é sujo e imundo, se suje mais. Mas você não é sujo, você não é imundo, você é limpo, você é santo, santifique-se mais. Limpe-se mais, busque mais de Deus. Rasgue as suas vestes diante da palavra. A palavra tem domínio, a palavra é a autoridade maior na minha vida. Ela tem autoridade sobre as minhas experiências. Tem gente que tem 2, 3 sonhos de Deus. O sonho se cumpre e ele se enche de soberba e pensa que é dono do mundo. Pensa que é dono de tudo, porque teve 2, 3 sonhos. Tem gente que tem um entendimento de um trecho das Escrituras e se acha que é mais do que todo mundo. Não, ninguém é mais que todo mundo não. É Deus que dá o entendimento, é Deus que dá o sonho, é Deus que fala, é Deus que se manifesta, Deus que é grande, Deus que é maior. Tem gente pegando uma bênção e transformando ela em maldição. É uma bênção ter revelação de Deus, mas tem gente que se ensoberbece. É uma bênção ter entendimento das Escrituras, mas tem gente que se ensoberbece. Esquece de onde tem recebido. E não se humilha diante da palavra. E se coloca num patamar mais alto, e se alguém for repreendê-lo, ele simplesmente tira uma da cara da pessoa. Por quê? Porque se coloca num patamar alto. Não rasga as suas vestes diante da palavra. E Josias não agiu dessa maneira. Josias rasgou as suas vestes diante da palavra. Mas ele não parou aí, ele rasgou as vestes, ouviu a palavra, rasgou as suas vestes e mandou então fazer uma consulta com a profetisa Hulda. Ou seja, por maior patamar e cargo que eu esteja, Deus sempre vai ter alguém, em outras palavras, maior do que eu para me dar uma orientação. Mas então quer dizer que a mulher estava num patamar mais alto que Josias? Josias teve a humildade, a decência para descer do seu trono, descer do seu pedestal e ir até a profetisa Hulda. Sim, numa época que o machismo imperava, o machismo tomava conta. Mas ele foi lá buscar orientação, receber orientação. Sim, Deus tem os seus dons na sua casa, e nós devemos buscá-lo, nós devemos dar oportunidade, nós devemos então reverenciar e dar liberdade para o Espírito agir no nosso meio, e não proibir. Paulo disse assim, olha, quando ele estava ensinando a colocar em prática os dons espirituais, então ele estava regulando o culto, porque o culto lá estava virando uma bagunça. Ele começa então a regular o culto, a melhorar a liturgia dos coríntios, e ele dá uma palavra sobre o uso de dons de língua estranha, mas ao mesmo tempo ele chama a atenção e diz, olha, não proibais. Tem que haver uma regulamentação, tem, mas não pode haver proibição.
Tem que haver uma regulamentação no dom de profecia? Sim. Tem que ter um ensinamento para não estar caindo em profecia falsa? Tem. Mas não podemos, por causa dos errados, matar o que é certo. Isso acontece em todas as áreas. Na área do ensino, grandes doutrinas é deixada de ser pregada porque alguém pegou a grande doutrina e fez dela uma heresia. E aí a gente pega e fica com medo de falar da grande doutrina porque alguém construiu dentro da grande doutrina uma heresia. Quando na realidade não se pode proibir de pregar a grande doutrina, o grande ensinamento. Temos que dar continuidade para ele e ensinar o que é certo e mostrar o que é errado. E Josias então tomou essa atitude e foi até a profetisa e recebeu a orientação, e a orientação foi amarga. Misericórdia. É uma coisa que tem que se aprender, hein? Muitas das vezes tem gente que pega e traz uma palavra de bajulação, principalmente sabendo da posição da pessoa que está. Bajulação. Isso aconteceu com um profeta chamado Natã, dando uma profecia para um rei chamado Davi. Davi foi falar para ele do que ele estava programando, e Natã falou: vai, faz que Deus é contigo. Quando chegou de noite, Deus apareceu em sonho para ele: Natã, você falou uma profecia do teu coração, vai lá e conserta. Vai lá e conserta, porque eu não falei nada disso aí para Davi não, viu? Você falou do teu coração. Mas a profetisa Uda, não, ela não saiu do lugar dela não. Ela mandou a mensagem de acordo com a orientação de Deus, e a mensagem era dura. E Josias acatou a mensagem. A mensagem era dura, era para Josias desistir do que ele estava fazendo. Não, eu fiz até agora, não vou fazer mais não, sabe por quê? Não vai dar resultado mesmo. Eu tenho um propósito aqui de fazer com que Deus se volte da ira dele, que Deus aplaque a sua ira, que Deus desista da sua ira. Mas a profetisa me deu uma palavra dizendo que ele vai levar a cabo a ira dele. Então eu não vou mais fazer obra nenhuma aqui não, que se lasque todo mundo, não vou perder meu tempo não. Josias não fez isso, ele ouviu a mensagem e continuou a reforma. Ele continuou a reforma, porque ele agiu não para si mesmo, mas se a minha pregação e a tua pregação salvar um, já é uma grande reforma, já é um grande milagre, já é um grande feito. Não desista do trabalho, embora esse mundo está sobre o juízo de Deus, e o juízo de Deus é irreversível, mas enquanto Deus der oportunidade para a gente vai orando. Estamos vendo o juízo de Deus lá em tal nação, a gente intercede por essa nação, a gente ora por essa nação. Na medida do possível, a igreja comanda de volta lá missionários para essa nação. A igreja não arreda pé do seu trabalho missionário. Embora nós sabemos que o juízo de Deus vai vir sobre a terra, Apocalipse vai se cumprir, o escrito de Pedro, o escrito de Paulo, o escrito dos apóstolos vão se cumprir literalmente. O juízo de Deus virá sobre o mundo. Mas enquanto temos tempo, enquanto nos dado é tempo, nós aplicamos a nossa vida, o pouco tempo de vida que nós temos aqui, para promover reforma nos corações. Vamos em contra as reformas, vamos em contra a salvação, vamos distribuir salvação, vamos continuar no nosso trabalho missionário, intercessório, intercedendo, pregando a tempo e fora de tempo. A igreja não se cala, a igreja não para, a igreja caminha. Enquanto Deus der oportunidade e Jesus Cristo não voltar, o trabalho de evangelização será feito. Ou por essa igreja, ou por outra igreja, aonde Deus levantar pessoas que agem com fidelidade, ali haverá o verdadeiro evangelho sendo anunciado. E Josias fez uma grande reforma. Levou, segundo o texto aqui, 31 anos. Ele gastou 31 anos para fazer a reforma.
E sabe quanto tempo o filho dele, que assumiu no lugar dele, levou para desfazer tudo que ele fez? Leia lá, 3 meses. Construir dá trabalho, mas destruir é rápido. Destruir é rápido. Mas Josias entendeu e compreendeu que o trabalho individual feito no coração, ninguém destrói, ninguém tira. O filho dele entrou, profanou o templo, acabou com tudo que ele fez, acabou com o culto, mas as pessoas que eram salvas, foram salvas e salvas para sempre. Não retrocede, não vai atrás, a salvação é individual, o trabalho é individual, a santificação é individual. Permanece em mim e em você, ninguém tira, ninguém toma, ninguém rouba. Ninguém te tira da mão de Jesus. Jesus fez uma obra perfeita e ninguém tira você da mão dele. Então pode continuar trabalhando, que o trabalho não é vão. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Amém?